Graça e paz, sou Elianai, uma das administradoras da página Conversando Teologia, e hoje eu estou aqui para fazer a indicação de uma leitura para vocês, da versão resumida desse livro aqui, ó, que tem o título O que é uma Igreja Saudável, de Mark Dever. É uma leitura prazerosa, edificante. O livro tem apenas 160 páginas, dividido em duas partes, que você não vai se arrepender de incluir nas suas leituras. Mark Dever, ele vai iniciar com uma ilustração, através de uma parábola, onde ele se utiliza de dois membros do corpo, o nariz e a mão, que estão num diálogo, onde a mão está insatisfeita com a igreja do qual faz parte, porque esta não atende às suas expectativas. Então, Mark Dever traz essa ilustração para levar o leitor a refletir sobre a seguinte questão: o que você procura em uma igreja? Será a música, a palavra, as pessoas que são iguais a você? Então, o intuito dele não é que apenas pastores, mas que membros de igrejas possam estar tendo acesso a esse livro e lendo para compreender o que é de fato uma igreja saudável. E aí, no primeiro capítulo, ele vai tratar sobre o cristianismo em sua igreja. E ele traz uma experiência pessoal. Como ele costuma ministrar para universitários, ele diz que sempre que inicia suas ministrações, ele traz a seguinte advertência: se você confessa ser um cristão e não é membro da igreja, que frequenta com regularidade, preocupa-me o fato de que você pode estar indo para o inferno. Então ele traz essa advertência para levar os universitários a refletir sobre a importância de se fazer parte de uma igreja saudável. Então ele traz a reflexão que se alguém que está em Cristo foi reconciliado com Deus, pela virtude dessa reconciliação com Deus, também foi reconciliado com o povo de Deus. Porque o primeiro produz o segundo e o segundo evidencia e comprova o primeiro. Então, se faz necessário compreender a importância de se fazer parte de uma igreja saudável. No segundo capítulo, ele vai falar o que é uma igreja e o que não é uma igreja. Então, ele vai dizer que a igreja não é um lugar, que não é um prédio, uma pregação ou provedor de serviços espirituais de um povo. Na realidade, a igreja ela faz parte de um povo da nova aliança que foi comprado pelo sangue de Cristo. É um grupo de pessoas que tem diferentes personalidades, diferentes comportamentos, diferentes temperamentos. São pessoas que têm sua diversidade, mas com um propósito único de adorar e servir a Deus. Tem suas falhas, suas limitações, mas que a gente precisa não depositar nossa expectativa nas pessoas que fazem parte da igreja, mas em Cristo, e servir uns aos outros. No terceiro capítulo, ele vai falar que toda igreja deve almejar ser saudável. Então, se você faz parte de uma família que tem diversas qualidades, essa família é uma família saudável. Então, você também deve almejar isso para a sua igreja, para que se tenha uma família com diversas qualidades e torne essa igreja uma igreja saudável. E aí, no quarto capítulo, ele vai falar sobre o guia crucial, que é manifestar o caráter de Deus. Então, precisamos ouvir e seguir para poder manifestar esse glorioso caráter de Deus. Então, com a queda de Adão, a nossa natureza se tornou pecaminosa. E sempre vai existir aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem à palavra de Deus. E aí, a nossa reflexão é: estamos entre os que obedecem ou os que desobedecem a Deus? E aí ele entra na segunda parte. Então, no primeiro ao quarto capítulo, ele vai tratar desse assunto e ele entra, de fato, na segunda parte, nas 9 marcas de uma igreja saudável, destacando as 3 primeiras como essenciais, e não que as demais não sejam importantes, mas essas 3 primeiras, de fato, ele pontua como essenciais para que se tenha uma igreja saudável. A primeira marca de uma igreja saudável é que ela tem uma pregação expositiva. Então, a palavra é a fonte de vida de uma igreja saudável. Ela precisa ser uma palavra coerente, uma palavra que traga entendimento para a igreja, uma palavra que seja expositiva, para que a igreja se alimente, compreenda e entenda o que é que está sendo pregado, o que é que está sendo ordenado por Deus para a sua igreja. Então, por meio de uma palavra expositiva. A segunda marca essencial que ele vai falar é que essa igreja tem uma teologia bíblica. Por quê? A teologia ela precisa ser bíblica. Ela não pode ser interpretada isoladamente. Os versículos não podem ser interpretados isoladamente.
deve-se observar o seu contexto, deve-se ter uma boa interpretação, uma boa teologia. A terceira marca de uma igreja saudável é que tem um entendimento bíblico das boas novas. Então, essa igreja, ela se reúne, ela compreende as maravilhas das boas novas da salvação, mas também ela sabe que precisa compartilhar essas boas novas do Evangelho de Cristo com o mundo. Então ela não é egocêntrica, ela compreende que precisa manifestar o Evangelho de Cristo, cumprir o ID de Cristo. E aí ele entra nas outras marcas de uma igreja saudável, que é um entendimento bíblico da conversão. A igreja saudável, ela compreende o que é de fato uma conversão em Cristo. Ela compreende o que e como é importante isso. Uma outra marca é um entendimento bíblico da evangelização. Então, o único crescimento que pode acontecer de forma verdadeira numa igreja vem por meio de Deus. E é através do seu povo. Então, a igreja cumpre o seu ID através das ferramentas que o Senhor lhe deu para fazer a vontade dele, para que o reino seja proclamado. Uma outra marca é o entendimento bíblico da membresia. Então, uma igreja saudável compreende o que é ser membro de uma igreja, quais seus direitos e deveres, como deve servir, como deve amar a sua igreja. Uma outra marca é que existe naquela igreja uma disciplina bíblica. Então, uma igreja saudável, ela sim executa a disciplina eclesiástica com amor e de acordo com a palavra de Deus. Então, é uma outra marca de uma igreja saudável. Outra marca é o crescimento e o discipulado bíblico. Então, essa igreja, ela trabalha para promover o discipulado. Ela trabalha para que outros sejam discipulados. Então, ela é discípulo e faz discípulos. E, por fim, ela tem uma liderança bíblica. Então, se escolhe uma liderança pautada na Escritura, de homens, presbíteros, que possam, diáconos, que possam, de fato, ser homens usados por Deus para abençoar a sua igreja. Então, essas são as 9 marcas que Mark Dever destaca para que se exista uma igreja saudável. Então, a gente precisa colocar em prática em nossas igrejas e compreender isso para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento e no poder de Deus. Então, fique com essa dica e que você possa ler. Eu dei um resumo do livro já, mas certamente tem mais coisas para você se deleitar e para você ser agraciado. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e até a próxima.